Este jovem gênio da matemática recebe um misterioso código no celular. Ele pensa que é apenas mais um desafio matemático e o resolve facilmente, mas mal sabe ele que havia quebrado o sistema de Oz, o maior ambiente virtual da internet do mundo, causando um caos global. Fala pessoal, hoje vamos ver o recap completo desse filme de anime chamado Summer Wars. Não sei como pronunciar galera, meu inglês é zero mesmo, preciso até aprender já que estão derrubando todos os sites de animes em português. Bom, mas é isso aí, então vamos lá ver a história. Em um mundo virtual chamado Oz, acessível globalmente via computadores, celulares e TVs, cada usuário tem um avatar que armazena todas as informações pessoais de cada pessoa. Neste vasto universo digital, é possível se comunicar, participar de jogos, lutar contra os outros avatares e criar negócios. E departamentos do governo e empresas também já haviam se integrado completamente a esse mundo. Bom, passando essa explicação, dois garotos estão conversando enquanto estão logados no mundo de Oz. Uma amiga deles aparece e pergunta se algum deles quer um estágio. Um deles responde que já estão trabalhando, fazendo manutenções nos sistemas adicionais de Oz. Natsuki, visivelmente triste, começa a se queixar propositalmente, dizendo que queria viajar para o interior. Vendo isso, os dois se oferecem para ir, mas ela diz que só precisa de um. No final, apenas Candy é escolhida para ajudá-la com a bagagem e ir junto com ela para o interior. Ela explica que é o aniversário de sua avó, que todos os parentes estarão lá, e por isso precisavam de muita ajuda. Durante a viagem, Natsuki pergunta se era verdade que ele é representante do Japão em alguma coisa, pois Sakuma, o outro amigo, havia mencionado isso. Ele revela que foi em uma Olimpíada de Matemática, a deixando surpresa. Ela então pede para ele calcular algo. Ele então pergunta quando ela tinha nascido. Ela responde que havia sido 19 de julho de 1992, e ele rapidamente calcula que isso tinha sido em domingo. Impressionada, Natsuki ouve Candy dizer que isso era apenas um cálculo modular. Quando finalmente chegam à casa, Candy fica surpresa com o tamanho e a beleza do lugar. Candy vê uma senhora e a parabeniza pelos 90 anos, mas a aniversariante na verdade era a mãe da moça. Natsuki então alerta Candy para levar tudo que a avó disser na brincadeira. Ele não entende muito bem, mas decide seguir o fluxo. Nisso Natsuki apresenta Candy à avó, e ele fica todo sem jeito com essa postura torta aí, fazendo um C. Aliás, meus amiguinhos e amiguinhas, aproveitem e ajeitem a postura aí. Seguindo, de repente Natsuki diz à avó que Candy é seu namorado e futuro noivo, deixando ele completamente sem entender nada. A avó comenta que Natsuki é muito imatura e ingênua, e pergunta se Candy conseguirá fazê-la feliz. De canto de olho, Natsuki sinaliza para Candy seguir o fluxo. Envergonhado, ele responde que sim, deixando a avó feliz. Depois disso, Natsuki pede desculpas para ele, e pedindo para ele continuar fingindo ser namorado dela para o resto dos parentes. Ele se recusa inicialmente, nervoso por nunca ter saído com uma garota antes, mas ela implora e explica que a avó está doente, e ela havia prometido apresentar seu namorado à avó para mantê-la esperançosa, e era uma promessa que ela tinha feito com sua avó. Candy então acaba aceitando, e desde militar do exército, policial, jogador de beisebol, um monte de crianças afins, tinha de tudo na família, e reunidos a família era tão grande que Natsuki apresentou uma árvore genealógica para Candy entender quem era filho de quem, tio, tia e filhos afins. Alguns familiares começaram a elogiar Candy, já que Natsuki inventou que ele está em um intercâmbio de alto nível e tudo mais. A avó comenta que ele é um noivo de ótima qualidade, deixando Candy todo sem jeito. À noite, Candy conta ao amigo o que está acontecendo. O amigo brinca, dizendo que está com inveja, já que Candy está sob o mesmo teto de Natsuki, a garota mais bonita da escola. Enquanto caminha pela grande casa, Candy se perde e encontra um garoto, que lhe indica a direção do banheiro. Candy acaba dando de cara com Natsuki, que está saindo do banho, deixando a situação vergonhosa para os dois. Depois disso, ele vê a família discutindo com um rapaz do lado de fora. Era um familiar não muito bem-vindo pela família. Yabizuki pergunta de quem é o aniversário e descobre que é da avó. Séria, ela pergunta se ele quer comida, mas ele responde que está sem fome e começa a se queixar, dizendo que o Japão era muito chato. Quando Natsuki o vê, corre alegremente para falar com ele, o abraçando e o chamando de tio. Candy observa a cena, se sentindo meio deslocado dali. A família então explica
que Yabizuki é filho de uma amante do avô, o que explica o porquê ele é tratado de maneira distante. Além disso, ele havia vendido parte do terreno da avó, pegando o dinheiro e fugindo para outro país. Natsuki não para quieta perto de Yabizuki, tentando chamar sua atenção constantemente, pedindo para que ele a leve para Disney e outros países. Ela aproveita para pedir o contato dele, mas ele se recusa e diz que era hora de ir dormir. Mas mesmo assim ela não deixava ele em paz. Candy acaba se sentindo meio isolado, perguntando o porquê de estar ali. E de repente ele recebe uma mensagem no celular, com centenas de números parecendo um código. Rapidamente ele começa a anotar e decodificar tudo, enviando a resposta de volta e sendo imediatamente parabenizado. Chegando outro dia, um dos familiares monitora a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos da avó pelo sistema de Oz, para sempre saber como ela está. Nisso, dois garotinhos acordam Candy, animadamente o levam para ver a televisão, e ele é pego de surpresa ao ver nos noticiários que ele estava sendo procurado pela polícia. Candy começa a suar frio ao ouvir a notícia dizendo que ele havia se infiltrado no sistema de Oz, causando um caos generalizado. E isso resultou em milhares de usuários com problemas para acessar seus negócios, além dos e-mails e outras informações armazenadas no sistema, configurando um crime grave. Desesperado, Candy tenta logar em sua conta, mas só recebe mensagem de acesso recusado. Ele corre até o garoto, que viu na noite anterior, e pede para ele usar o computador, mas também não consegue logar e fica cada vez mais nervoso com a situação. Candy recebe uma ligação de seu amigo Sakuma, que pergunta o que aconteceu, pois sabia que Candy não seria capaz de fazer algo assim. Sakuma explica que as senhas foram trocadas e que um e-mail estranho com o código foi enviado pelo Oz na noite anterior, mas alguém o resolveu facilmente. Candy percebe o código que ele resolveu, pensando ser um problema de matemática. Ele então usa um avatar de convidado para entrar em Oz, que está em caos com muitos serviços indisponíveis. Candy encontra seu avatar e exige que o invasor o devolva, mas é atacado, percebendo que todo Oz se transformou em um campo de batalha. Kazuma acaba assumindo a liderança, já que Candy estava sendo surrado. Sendo viciado em duelos e conhecido como King Kazuma entre os usuários, ele rapidamente vira o jogo. No entanto, dois garotinhos aparecem e atrapalham, permitindo que o usuário ladrão de contas escape e se transforme, ficando mais forte. Crazy. Apesar disso, Candy consegue salvar o avatar de Kazuma antes que ele fosse roubado. O amigo de Candy revela que na verdade o invasor é uma inteligência artificial experimental chamada de Love Machine, que se libertou e está causando o caos. Enquanto isso, a família inteira vê os noticiários, ficando incrédulos ao descobrir que Candy está sendo procurado. Eles percebem que ele é apenas um estudante normal e que Candy e Natsuki haviam mentido sobre sua relação. O policial da família então aparece para levar Candy, e a outra notícia circula sobre a cápsula planetária Arawashi, que não conseguiu se desprender da nave principal. Estou destacando isso, pois será importante mais tarde. Kazuma observa que a IA parece gostar de jogar. Um membro da família dá uma bronca em Candy e Natsuki por terem mentido. As fofoqueiras começam a comentar que realmente estavam achando tudo muito estranho, já que a Natsuki sempre teve interesse em Yabizuki, deixando Natsuki completamente envergonhada. O policial desajeitado leva a Candy. Antes de partir, a avó pergunta se ele realmente está envolvido no caso, e Candy admite que sim, mas fala que é inocente. Ele pede desculpas e expressa que gostou de estar com eles, pois nunca teve muita atenção de seus pais devido ao trabalho, e foi a primeira vez que se sentiu acolhido, e agradece por isso. O policial então o leva, e Natsuki tenta correr atrás do carro, meio sentida por ele. No entanto, o trânsito está parado, apesar dos semáforos verdes, causado pelo Love Machine, que está bagunçando o sistema Oz, controlando semáforos, GPS e emitindo vários falsos alertas, resultando em um caos global. Isso acaba obrigando vários familiares a adiarem a ida ao aniversário, que será daqui a 2 dias. Sim, ainda tinha muito mais familiares. No meio do engarrafamento, Natsuki aparece e manda a galera voltar, já que a fila de carros estava com uns 60 km. De volta a casa, Candy corre para o computador
e descobre, através do amigo, que todo o caos era culpa do Love Machine. E como o Oz dá suporte para vários serviços reais, a IA tinha um poder absurdo, e ele podia até mesmo lançar um míssil através da conta do presidente dos Estados Unidos. A avó comenta que tudo parecia uma invasão alienígena. Começa a ligar para todo mundo da família, incluindo até o delegado da polícia e afins, pedindo para que cuidem das pessoas. Candy e os outros ficam impressionados com a rede de contatos da avó. Nisso eles descobrem que ao digitar a senha errada, surgia um novo código criptografado. Candy, com suas habilidades matemáticas, começa a decifrar o código e consegue entrar mais a fundo no sistema de Oz. Nesse momento, o amigo revela que o histórico das pessoas que haviam quebrado o código do dia anterior não incluía o nome dele, de Candy, e na verdade ele tinha recebido o último e-mail errado. Aliviado, Candy percebe que não era o culpado de tudo, e nisso um novo noticiário revela que o problema foi causado por contas idênticas, geradas juntas. Porém, eles não pareciam saber nada sobre a IA. Chegando à noite, todos ficam mais tranquilos, com aparente calmaria. A avó destaca que soube da ajuda de Candy, e ele, todo sem jeito, tenta negar, mas todos começaram a brincar com ele. O noticiário, no entanto, alerta que milhares de contas ainda estavam inacessíveis. Kazuma explica que a Love Machine ainda estava solta e que o Avatar roubava contas, e eles precisavam de informações da internet para combatê-lo. Nesse momento, Yabizuki aparece e revela que foi ele quem criou a Love Machine, deixando todos muito surpresos. Ele explica que a IA foi criada para espionagem e muitos países queriam comprar dele para teste, mas não sabia que seria testada no mundo de hoje. E continua e diz que a Love Machine era uma IA que queria adquirir conhecimento, reunindo informações do mundo todo. Isso acabava tornando quase impossível de derrotá-la. Os familiares começam a reclamar, culpando Yabizuki pelo caos e acidente. Ele se defende dizendo que foi a IA e não ele que fez tudo isso. E nisso um dos familiares já acabou ficando irritado e partindo para cima de Yabizuki. E ele teve que ser contido. Um deles manda eles pararem, os lembrando que a avó estava presente ali. Yabizuki então se acalma e vai até a avó. Yabizuki então pede desculpas por tudo que causou até agora, mas diz que trabalhou duro para compensar e voltar de cabeça erguida. Ele mostra para sua avó o contrato que havia conseguido com os militares americanos, garantindo muita grana para eles. Sorrindo, ele diz que tudo foi graças a ela, pois usou o dinheiro dela para desenvolver o projeto, provavelmente aquele dinheiro que ele pegou vendendo os terrenos dela. Ao ouvir isso, a avó fica furiosa e pega uma espada japonesa e ataca ele. A vovó era braba. Yabizuki, sério, diz que nunca deveria ter voltado ali e vai embora. Candy, vendo Natsuki triste com a situação, tenta ir falar com ela, mas ela pede um tempo sozinha, o deixando cabisbaixo. Mais tarde, a avó chama Candy para jogar Hanafuda, um jogo japonês. Durante o jogo, ela pede para Candy cuidar de Natsuki, pois ela era imatura demais para ser uma noiva. Ele, cabisbaixo, diz que não se sente capaz disso, mas a avó o encoraja, dizendo que ele era assim capaz. Candy então promete que vai tentar. Assim a avó vence o jogo com um sorriso. Passando isso de madrugada, Candy é acordado com um alvoroço na casa. Ao ir ver, se tratava da vovó, que havia falecido. Apesar das tentativas desesperadas de reanimá-la, já era tarde demais. O familiar médico explica que monitorava a saúde dela pelo sistema de Oz e que deveria ter soado um alarme em caso de problema, mas por causa do caos em Oz, nenhum aviso foi recebido. Um tiozão então fica enfurecido, prometendo acabar com Yabizuki, e todos ficam de luto, amargurados pela perda da querida avó. Candy se senta ao lado de Natsuki, que está com lágrimas nos olhos, e ela timidamente pede sua ajuda para parar de chorar, e timidamente ele se aproxima e segura sua mão, enquanto ela continuava a chorar sem parar. Enquanto isso, o tiozão menciona a necessidade de interromper a operação do Love Machine, mas a filha dele fala que eles deviam cuidar do funeral da avó, mas ele insiste que a avó preferiria que lutassem. E superando sua timidez, Candy se levanta e concorda com o tiozão, destacando o perigo que a IA representa para as pessoas. Alguns parentes questionam sua presença porque ele nem era da família. Escoé, né? O cara só queria ajudar. Alguns familiares decidem seguir em frente com um plano para enfrentar o Love Machine. Um deles, que trabalha em uma loja de computadores, traz um supercomputador, enquanto o outro traz equipamentos capazes de lidar com 300 kW de energia. E um outro terceiro ainda traz uma antena militar
para uma ofensiva contra o sistema de Oz. A operação começa com eles invadindo o sistema e enfrentando o Love Machine, com Kazuma liderando o confronto e com o tiozão dando suporte. Nisso eles conseguem prender a IA em uma armadilha, mas algo dá errado, e eles percebem que o supercomputador estava superaquecido, devido à falta de resfriamento, causado por um Zé Mané da família desinformado que tirou todo o gelo perto do computador e levou tudo para a avó. O Love Machine então aproveita a oportunidade para roubar milhares de contas, se tornando cada vez mais poderoso, fazendo Kazuma assim ficar sem chances. Ela começa a mostrar múltiplos reatores nucleares, indicando várias localizações. Um tio militar menciona que Arawashi, sim, aquele que eu disse que ia ser importante depois, estava vindo em direção à Terra, e ela estava sendo desviada por coordenadas GPS alteradas, ou seja, era o Love Machine que tinha feito isso. Então a contagem que a Love Machine também estava mostrando era o tempo que faltava até Arawashi cair no chão. Enquanto isso, Natsuko encontra uma carta da avó e corre com todos para se reunirem, mas dão de cara com a galera que estava tentando derrotar a IA. Eles notam que a Love Machine apenas queria brincar, sem princípios e ódio. A placa Arawashi estava descendo a uma velocidade de 7 km por segundo, ou seja, estava com a mesma força que um meteoro ou um míssil militar. E assim, eles tinham que achar as contas e controlavam as coordenadas de Arawashi para poder pará-lo. Porém, o problema era achar essa conta dentre milhões. Kazuma, então desesperado, tenta atacar a IA, mas foi logo frustrado, perdendo a conta. Todos começaram a se desanimar, mas Candy fala que eles ainda não tinham perdido, pois sempre há uma solução. Natsuki então consegue entrar em contato com Yabazuki, depois de ter tentado várias vezes. Ele fala que não iria voltar enquanto a avó estivesse lá, mas chorando, Natsuki dá a notícia que a avó havia falecido, o deixando completamente sem reação. Ela ainda fala sobre eles não terem conseguido ajudá-la devido ao pane em Oz, deixando ele tenso, suando frio. Ela ainda o questiona que na verdade ele sabia sim sobre o aniversário da avó, e foi por isso que ele havia aparecido na casa. Nisso ele desesperado dá a meia volta num carro. Na carta da avó, resumindo, dizia para eles serem fortes e viverem normalmente, trabalhando e vivendo ao máximo. E caso Yabazuki voltasse para casa, era para eles o alimentarem com tudo, pois ele poderia estar com fome, e para eles nunca abandonarem a família, pois as piores coisas do mundo eram a fome e a solidão. Neste momento, Yabazuki chega, desesperado para ver a avó, e fica olhando com emoção. Depois disso, eles continuam a investida, e sabendo que a IA gostava de jogos, decide desafiá-la no Hanafuda. Natsuki, que manjava muito do jogo, toma a frente e aposta as contas da família inteira. Enquanto isso, Yabazuki tenta encontrar um jeito de derrubar o Love Machine. O Love acaba aceitando a partida, apostando as contas. Natsuki então bota pressão na IA, conseguindo assim 300 mil contas de volta. Mas depois a IA começou a vencer, pegando as contas de Natsuki. Mas de repente, milhões de usuários de hoje começam a doar suas contas para ela continuar apostando. Emocionada, Natsuki fica com uma força incrível para combater a Love Machine, e a reviravolta começa e Natsuki derruba a IA, deixando ela apenas com 2 contas. Todos começaram a gritar de alegria. Natsuki, emocionada, se joga para cima de Candy. Voa, garoto. Mas eles notam que a contagem regressiva não parou, e ao olharem veem que Arawashi estava vindo na direção deles. Todos ficam desesperados, mas Candy lembra que dá para mudar a direção da queda com as coordenadas de GPS e tem um plano. Ele decide então mandar uma informação falsa via GPS para induzir um erro na informação de aterrissagem. Então Candy começa a codificar rapidamente, deixando todos apreensivos e torcendo por ele. Ao mesmo tempo, Yabazuki consegue reduzir as defesas da IA a 0, e Kazuma aproveita para derrotá-la de vez no sistema de Oz. Candy finalmente consegue mudar o percurso, fazendo a placa cair ao lado da casa.
Com tudo resolvido, eles comemoram o aniversário da falecida avó, com um churrasco e tudo mais. Natsuki começa a olhar para Kenji apaixonada, depois de tudo que aconteceu, e as tias aproveitaram para empurrar os dois, mandando eles casarem de verdade. Eles ficam meio sem jeito e mais aceitam, mas quando tentam se beijar, Kenji fica super nervoso e começa a sangrar. Então Natsuki o dá um beijo no rosto, enquanto toda a família comemorava o novo casal. E esse foi o resumo, galera. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar um like para ajudar e de se inscrever caso não seja inscrito ainda. Dê uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí, caso ainda não tenham visto. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.